tantas coisas que não é muito fácil ou muito normal a gente conseguir passar por sobre essas dificuldades. Mas a gente percebe na Bíblia que toda vez que vem uma dificuldade, o Senhor estabeleceu um movimento, uma manifestação para alguma coisa melhor. A gente costuma dizer que eles estavam lá de repente para sair do Egito e vieram as pragas. E aí diz que Deus endurecia o coração de Faraó. E por que ele endurecia? Para que eles tomassem posição. Se olhar desde Noé estava vivendo numa terra com muita gente, o pessoal fazendo o que queria, e Deus chama ele e diz que se agrada do coração dele. Não era mais fácil cair um raio do céu e matar todo mundo? Ter que construir uma arca, ter que estabelecer os animais, ter que colocar o alimento lá dentro. Mas Deus não deixou ninguém tocar nele enquanto ele estava realizando este trabalho. E à medida que Deus permite a luta, à medida que Deus permite a dificuldade, Ele está querendo preparar você para degraus maiores. Ele está querendo preparar você para conhecer coisas surpreendentes. Vamos dizer assim, as escadas que nós temos que subir, os degraus que nós temos que subir, eles muitas vezes nós gostaríamos que fosse para baixo, não para cima. Mas quem sobe, ou melhor, quem desce degraus para o porão, ele não tem visão, ele não tem expectativa de futuro, ele está normalmente mais angustiado, ele não vive bem. E quando nós enxergamos isso, nós entendemos o que Deus tem feito, que Ele nos coloca para subir degraus, aonde muitas vezes cansa, ainda às vezes tem que levar mais alguém consigo, tem que carregar mais alguém, tem que carregar alguma coisa, mas quando você vai chegando mais em cima, você vai ter uma visão maior, mais longa, você começa a ter uma oxigenação melhor, você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Mas para subir cansou, para subir teve desgaste, mas quem sobe realiza, quem sobe alcança, quem sobe tem aí os seus projetos melhorados. Então é isso que nós precisamos entender, ao invés de nós falarmos assim: puxa vida, fulano teve milagre e eu não tive. Calma, como dizem aí, calma, vai tranquilo, Deus prepara, Deus estabelece, mas Ele te dá a medida da sua fé. Diga: a medida da minha fé. Você consegue entender o que é a medida da sua fé? Porque nós vemos das pessoas isso. Tem gente que quando ele vai comprar alguma coisa, ele fala: olha, eu nem vou, porque eu estou sem dinheiro e tal. E tem outro que diz: eu vou procurar o preço, eu vou avaliar. Tem gente que vai até a loja, olha o produto, volta em casa, entra na internet, fala: ó, aquele produto está mais barato aqui, ó, e compra, e parcela, e alcança. Por quê? Porque ele foi lá para observar, e trouxe o projeto. Agora o projeto ele vai procurar como fazer para acontecer. E eu fiquei assustado, porque a bispa gosta de fazer isso, ela tem esse hábito. E nós fomos na Leroy Merlin, e eu já fui lá milhares de vezes, pastor Marcelo, o pessoal nosso, e de repente ela chegou, viu lá, o produto era para a casa do nosso irmão Sérgio lá, e ela olhou, falou para a mulher: você está mais caro do que está em outra loja. Mas ela falou para ver se a mulher dava 10% de desconto. Aí a mulher falou para ela assim: olha, eu acho que está mesmo. E aí ela falou assim: mas você cobra ou não cobre? Ela falou: eu não tenho essa autoridade, mas o gerente tem. E ela falou assim: e agora o que a gente faz? Ela falou: eu não estou falando nada, mas a senhora entra na loja americana, e a senhora vai encontrar o preço desse produto, mais ou menos dava uns 35% mais barato, e nós íamos comprar 3 daquele produto. Então imagina que um dos produtos sairia na faixa. E ela foi, olhou, chama o gerente, mostrou para ele, e o cara falou: olha, se a senhora está me mostrando, está aí, eu tenho que cobrir. E ele cobriu. Aí você começa a perceber que tem gente que já diz assim: 200 é muito caro, não dá, para mim não dá.
Isso, olha, se tivesse por cento e não sei o que lá, dava, mas esse valor não dá. Você pediu desconto, você descobriu se pode, você fez um planejamento para alcançar, foi lá falar, se expôs, alcançou. Isso precisa ser algo natural nosso, não só na parte financeira, até mesmo na parte espiritual. Não, mas isso daí eu vou pedir isso para Deus, eu estou saindo fora, estou indo longe. Não, eu queria um cara, mas um cara que fosse bonzinho e tal. Isso, está pedindo muito, fica com aquele xarope mesmo, está bom para você. E você acredita, é verdade, não vai dar certo. Eu não tenho esse cacife todo. Quem disse? Quem disse que você não tem? Quem disse que você não pode ver milagres? Quem disse que você não pode viver milagres? Se Deus é Deus e preparou coisas maiores para a tua vida, por que é que você vai ficar presa às coisas do mundo? Comece olhando para os vencedores e não para os derrotados. É um bom passo para você mudar a sua vida. Quando for questionar, perguntar, não vai perguntar para os caídos, o caído vai te levar para baixo. Vai perguntar para aqueles que sobem, para aqueles que acreditam, para aqueles que têm determinação. O Fabinho chegou aqui e falou o quê? Espera aí, você pode, melhor é dar do que receber. Apóstolo, mas eu não tenho. Irmão, quando ele fala melhor é dar do que receber, ele falou 1 bilhão? Não. 1 milhão? Não. 10 mil? Não. Ele falou melhor é dar do que receber. Se você der um copo de chá na sua casa para alguém, quanto custa? Pois é, né, irmão? Mas você já fala, eu não tenho, né? Eu vou servir café para alguém, vou servir chá para alguém. A minha sogra, eu ia na casa dela, ela ia lá num negocinho, num vaso que ela tinha um tal de capim santo, que eu não sei porque chama santo, capim, né? Eu já vi pai de santo, já vi não sei o que, capim santo, tem tudo santo. Aí ela arrancava aquilo, lavava, fervia, e a gente tomava e achava o máximo. Quanto custava para ela? Pois é, irmão, melhor é dar do que aquela velhinha. Um dia ela chegou para mim, desculpa o termo velhinha, a senhora minha esposa, né? Já morreu, tudo bem, não vai reclamar. Ela chegou para mim e começou a falar assim: você dá 10% de dízimo? Eu falei, eu dou. Por que, dona Maria? Ela falou, porque 10% não é nada, eu sempre dei 20%. Glória a Deus. Aí eu falei, só tem toda a razão. Irmão, eu estou querendo ensinar para a pessoa, ela tinha muito mais idade que eu, e de repente ela vira e fala para mim, é assim que funciona. E aí quando eu fui olhar o que ela fazia com meio salário mínimo, eu não fazia com 10. E aí eu falei, que doidura essa velhinha. O filho dela ficava preocupado, minha mãe com o dinheiro que ela está fazendo, tal. A gente brincava antes de me converter com ela, só que ela sempre conseguiu que as pessoas fossem lá e abençoassem ela. Ela fazia projetos com Deus. E de repente eu chegava lá e dava um dinheiro para ela, dona Maria, isso aqui é para a senhora costurou a roupa da aula lá, fica com esse dinheiro para a senhora. Ah, tá bom. Aí eu vi ela abrir um envelope, colocou dinheiro dentro, no nome assim na frente estava escrito Marcos. Eu falei, dona Maria, a senhora não vai dar isso na igreja? Sim, eu fiz um propósito. Na época ela ganhava R$54 por mês. Ela fez um propósito com Deus de dar R$100 por mim e R$100 pelo pastor Márcio. Aí eu imagino você, meu irmão, você ganhar R$54, ou vamos falar simples, você ganhar R$5.000 e fazer um projeto de dar R$10.000 por 2 pessoas da sua casa. Tem peito para isso? A velhinha teve. E sabe de onde saiu o dinheiro? Do meu bolso e do pastor Márcio. Porque eu cheguei lá, peguei todo, dona Maria, só que a pessoa comprar os botões, não sei o quê, porque o cara se acha muito, né? Aí ela pegou, dobrou, enfiou no envelope e falei, só não vai dar isso na igreja. Falei, Deus dá a semente ao que semeia, você deu dinheiro, eu falei para Deus, então. Aí no mesmo dia, pastor Márcio chegou, foi lá e falou, dona Maria, eu vou deixar esses R$100 com a senhora, compra o que a senhora achar que precisa. Ela falou, eu olhei para ele e falei, cara, o que é que você fez? Ele falou, por quê? Ele falou, olha lá o seu envelope, está ali, ó. Nem eu nem ele era convertido. Ela ofertou pelos 2, colocou a gente na mão de Deus. Ainda bem que ela era do lado do bem, né?
Porque, meu Deus, ela colocou lá os 2 nomes e pegou o dinheiro dos 2. Além de tudo, eu paguei para ela fazer a mandinga santa comigo. Irmão, o pastor Márcio chama, ele pagou. Por quê? Porque Deus estava dentro do projeto dela. Se ela olhasse, era 2 vezes de um, 2 vezes do outro, 4 vezes o salário dela. Ela não olhou para isso, ela olhou para Deus. Você está olhando para quem, irmão? Para quem você está olhando? Porque nós, mas 50 conto até eu dou. Naquela época, 50 conto não era o que é hoje não, era mais. Mas para ela era o tudo, era o salário dela, era o tudo, e ela deu. Então quando nós olhamos para isso, tem gente que vai dizer assim, puxa vida, ela podia ter guardado esse dinheiro, talvez eu não estivesse aqui. Talvez se ela não entrasse com um procedimento, vamos dizer assim, UTI, né? Que é um cara que dá risada das coisas da igreja, um cara que brinca, um cara que não sei o quê, só mesmo no laço. Então, pegou no laço. Pastor Márcio, ele era campeão de Kendo e Karatê, porque ele sairia e largaria toda a trajetória dele. Então eu falo assim, mas quando alguém se levanta e diz, vai haver conversão, vai haver, Deus fala assim, gostei, vai haver milagre, vai haver cura. Deus fala, gostei, vai haver cura. Mas quando você fica só no mimimi, escondido atrás do muro, reclamando das coisas e não coloca Deus na parada, não acredita, se Deus manda fazer, você diz que vai, mas depois você volta atrás. Quantas vezes já viu gente fazer isso? Vou fazer um voto. O que a Bíblia diz e fala sobre voto? Melhor que não faça do que fazer e não cumprir. Deus é muito ruim. Não, Deus não é ruim. Deus é justo. Justo. Uma vez uma mulher chegou aí, uma irmã, chegou para a pastora Rita e falou assim, minha mãe está doente, eu preciso muito de um milagre. Vou dar o meu relógio melhor que eu tenho para Deus, para curar ela. Eu falei, comprar a Deus não funciona, irmão. O que aconteceu? A mulher morreu. Poucos dias depois ela estava lá pegando o relógio de volta. Não recebeu o produto. Irmão, você acha que nós somos espertos? Nós somos muito espertos. Deus não sabe do que nós pensamos? Quando a pessoa vem de coração e quando a pessoa é simplesmente mais um negociante, já deu chapéu em tanta, vou dar um chapéu em Deus agora. Não tem jeito, irmão. Ele consegue ler o seu raciocínio. Ele conhece cada um de nós. Por isso é que ele fala assim, que quem dá alguma coisa, dê com alegria. Porque ele não está querendo o que é seu. É você que está querendo dar. Mas se você quer dar, reconheça nele. Então nós estamos precisando mudar o nosso comportamento. Como o nosso comportamento? Nossa posição, nosso objetivo. Quanto nós acreditamos em Deus? Quanto? Será que de repente eu estou chegando em casa, estou orando, falando com Deus mesmo? Ou eu estou fazendo aquela oração meia combinada? Como eu falei que eu fazia quando era jovem. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pá. Quando era criança, eu pertencia a outra igreja, e eu aprendi muito esse negócio de fazer, como é que fala? Até esqueci já. Quando você põe uma penitência, você faz uma promessa, aquela coisa toda. Então, eu comecei assim, eu queria um negócio, eu coloquei 50 voltas em volta do quarteirão. Eu era jovem, tinha uns 10 anos, 8 anos. Aí eu dei as 50. Aí eu comecei a ter dificuldade, eu aprontei, quebrei isso, fiz aquilo. Falei, Deus, meu pai não pode saber. Já vou colocar logo 150 voltas. Aí eu somei com mais umas 150 voltas. Aí chegou num ponto, meu irmão, que nem que eu ficasse andando o mês inteiro, eu ia conseguir pagar a tal da minha promessa. Mas eu apanhei do mesmo jeito, a coisa complicou do mesmo jeito. E aí meu pai falou assim, o que você estava lá no canto? E eu cismei de contar a verdade para ele. Ele falou, você acha que Deus brinca, Marco? Você vai fazer coisas sem levar a sério, não faça isso, tal. Fica dando volta no quarteirão à toa. Você tem que fazer coisas com Deus, de mudança de comportamento. Começou a me posicionar. Ele não era evangélico, mas ele sabia muito da Bíblia. E ele começou a me dar direcionamento.
E aí eu vi que eu estava brincando com as coisas de Deus, querendo negociar com Deus. Fala a verdade, irmãos, quantos aqui não estão negociando com Deus? Quantos aqui não estão dizendo, se minha empresa prosperar, se minha casa mudar, se meu filho não sei o que lá, se minha tia... Para com isso. Ame a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Coloca assim, olha, se Deus fizer eu continuo gostando dele, se Ele não fizer eu vou continuar amando Ele do mesmo jeito. Ele vai perceber que você não é um enganador, que você não é um manipulador, que você não está procurando Ele para tirar proveito. Olha, eu sei que eu não deveria falar nada disso, porque eu estou falando isso, o pessoal já vai ficando chateado, já não sei se vale a pena ficar na igreja, eu não sei, eu vou para a igreja de lá, que o cara de lá pelo menos ele faz um negocinho com a gente. Não, eu não tenho esse lado, tá bom? Eu não tenho essa dependência, meus negócios é assim, sim, sim, não, não, tudo que é diferente disso é procedência maligna, é o diabo tentando bloquear o crescimento. Então só existe um que merece todo o nosso amor, é Jesus Cristo, morreu na cruz por nós. Coloca isso no seu coração. Por quê? Porque hoje à tarde eu fiquei orando um tempão e eu falava, Deus, hoje à noite é noite de milagres, e Deus não respondia nada, e eu fico muito invocado quando Ele não responde. Eu falo, Deus, o Senhor fala alguma coisa, quer bater, bate, quer fazer carinho, faz carinho, mas fala alguma coisa, e Ele não respondia. E depois de um tempo, passou umas 2 horas, Ele falou para mim assim, o milagre já existe, o problema é quem é que vai pegar o milagre, Marcos? Quem é que vai aceitar mudar a sua visão para assumir o milagre? Quem é que quando for ligar para alguém vai ligar dizendo assim, ó, em nome de Jesus, receba o milagre? Quem é que vai chegar no lugar e vai dizer, apesar de tudo está dizendo que não, eu acredito na promessa de Deus e a resposta é sim? Você entendeu? Porque falar aqui para vocês é maravilhoso, mas eu não sou o Silvio Santos, eu não sou aqueles caras animador de auditório, ou Porchat, eu não sei o que lá. Meu negócio é viver a verdade e passar para vocês o que pode mudar a sua vida. Agora, para que isso aconteça, eu preciso que você execute. Ah, Deus não gosta de mim. Deus te ama. Se não gostasse de você, talvez outras coisas já tivessem acontecido, porque o mundo jaz no maligno. Mas Ele te ama e Ele tem uma expectativa com você, independente da sua idade, nem novo, nem velho, nem independente. Ele tem algo para fazer através da sua vida, e cada vez que você fizer algo, você vai desejar fazer mais, você vai desejar ver os sinais. É por isso que eu falo para o pessoal, ora, põe a mão na pessoa e ora, determina, sabe, seja profético. Por quê? Porque quando acontecer você vai lembrar, Deus está tentando usar a minha vida, e eu estou bloqueando, mas Ele está tentando, Ele está lutando, Ele está acreditando em mim mais do que eu mesmo. Chegou a hora dessa mudança, irmão. Você vai ter uma boca para profetizar, você vai ter um coração para adorar, para buscar em Deus a verdadeira saída e decretar, e o que você decretar vai acontecer. É a vontade de Deus que as curas se realizem. Quando muitos dizem que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, alguém já disse isso? Quem disse? Levanta a mão. Vocês são faladores. Quando a pessoa diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz ver espaço, guia mansamente as águas tranquilas e tal, ele vai falando, ele está declarando o quanto ele acredita em Deus, o quanto ele acredita. Porque se você vai deitar nas águas tranquilas, se você vai ver tudo aquilo de maravilhoso acontecendo, você vê, Deus deu o Filho dele por sua causa. Jesus veio ser crucificado para que nós não fôssemos crucificados, para que a gente não tivesse que morrer, porque o salário do pecado é a morte. E aí a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Gratuito. Olha o tamanho, agora por causa, tá bom, agora Ele vai me tratar bem, por o quê? Me dá um motivo, o único motivo, Ele pagou o preço da sua vida. Quando você compra um carro, você larga ele aberto no meio da rua? Por quê? Custou dinheiro, né, irmão? Custou alguma coisa. Agora imagina custar o preço do sangue do Filho de Deus. Por que Ele vai deixar agora você cair?
Por que Ele não vai fazer o milagre? Por que você não vai ser curado? Por que tua casa não será restaurada? Por que tua família não será abençoada? Se Ele já pagou o preço pela restauração. Já pagou. Não existe não, existe sim. O não a gente pega porque a gente quer. A palavra dele para você é sim, sim, sim. Agora eu preciso assumir esse sim. Fala para o irmão do lado, você precisa assumir esse sim. Você precisa tomar posse desse sim. Eu não estou falando como louco, eu estou falando como crente, cristão. Deus sabe que quando o homem não tem saúde, ele vai ter dificuldades e vai se desanimar. Meu irmão, quando você está sem dinheiro, você fica feliz? Se você ficasse, eu ia falar que você já era. Quando você está doente, é bom? Eu vi uma vez um cara falar assim: eu tinha que pegar uma hérnia, porque aí eu ia lá e pegava na empresa, ficava pela caixa, não sei o que, não sei o que. Eu falei: cara, para com isso, você é louco. Ele falou: não, eu vou orar, pego a hérnia, depois eu oro, a hérnia vai embora. Eu falei: primeiro, quando você orar para pedir a hérnia, não vai ser Deus que vai colocar, vai ser o diabo. Ele não acreditou, e ele orou, e ele pegou a hérnia nas costas lá, e ele foi para a caixa. Uma empresa aqui do lado, chamava Scania, uma empresinha pequenininha ali. E aí ele ficou todo feliz. Agora, mim vai ganhar dinheiro no mole. Aí ele foi orar para a hérnia ir embora. Ela não foi. Por que Deus daria uma enfermidade, para tirar a enfermidade, só para o cara se aposentar? Tem certas estupidezes que o pessoal faz, que você fala assim: não é possível. Em sã consciência uma pessoa não faz isso. Aí ele falou: mas não faz mal, eu recebi a indenização. Aí ele comprou uma perua escolar, não conseguiu andar com a perua escolar, porque se tem hérnia na coluna, o que você faz ficar sentado o dia inteiro? Passou um tempo, ele teve que vender. Aí ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, no final estava lá: e agora, o que eu faço da minha vida? Eu falei: vive de aposentadoria. Não era isso que você queria? Você entende? Deus quer dar o que você pede, mas se você pede coisas esdrúxulas, o que vai acontecer depois? Está na hora de nós abrirmos o nosso coração, é hora de nós nos colocarmos na posição para honrar a Deus. Os sinais, eles honram a Deus. Digo, os sinais honram a Deus. Por quê? Porque Deus gosta de abençoar o povo dele, mas Ele gosta de abençoar o povo que está ligado a Ele. Entendeu? Não é simplesmente: eu passei pela porta, apóstolo, então eu tenho direito ao milagre, não tenho? Olha, Ele pode até fazer pela misericórdia, porém eu quero ver você segurar esse milagre na sua vida, porque o inimigo que atacou a primeira vez vai atacar a segunda, e você não está coberto, vai atingir você. Por isso que nós falamos, tem que ter uma continuidade. Diga, continuidade. Sem continuidade não é realização. Quem ama o povo de Deus demonstra que ama a Deus. Quem gosta das pessoas está tendo dentro dele o DNA de Deus. Por isso que nós oramos pelos outros, por isso que nós gastamos o nosso tempo abençoando as pessoas, queremos ver o bem da família, queremos ver as coisas. Por quê? Porque isso já é uma característica que vem de Deus, é o DNA de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo, é uma característica dele. Não, eu não gosto de gente, não gosto disso, não gosto... Para. Você vai acabar tendo problema, porque se você não tem a característica dele, você não vai se manter com ele, não vai aguentar. Tem gente que vem na igreja e fala: que bom a gente ouvir uma palavra. Tem gente que vem na igreja e fala: que saco ouvir uma palavra, que terrível ouvir uma palavra. Aquele homem não acaba, chega meia-noite, mas não chega às 9h30. Por quê? Porque ele olha isso como uma obrigação. Deus é obrigação? Entendeu? Se nós quisermos receber um milagre, não é difícil, mas nós precisamos nos identificar com aquele que entrega o milagre. Eu tenho que me identificar com ele, eu tenho que ter liberdade com ele, eu tenho que crescer nessa situação. O que estabelece a cura não é a sua santidade, mas é a santidade de Deus. Diga, não é a minha santidade que estabelece o milagre, é a cura, mas é a santidade de Deus. Você consegue entender isso? Que Deus te dá os milagres, não é porque você é o cara maravilhoso, o cara santo, o cara mais justo do mundo. Não é, porque se Ele fizesse isso, ninguém ia ter. Mas Ele gosta de pessoas que busquem a presença dEle.
que mesmo errando, lutem para andar nos caminhos dele. Mesmo tendo dificuldade, caia, se levanta de novo. Olha, eu não estou entendendo. Ora mais um pouco, busca informação, cresce na palavra. Por quê? Porque é isso que faz a diferença. Ninguém é santo do dia para a noite. Se fosse, já estava no céu. A Bíblia diz: segui a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém. Então nós precisamos andar nessa direção. Esse é o nosso caminho. Acreditar em Deus, amar a Deus, ligar assim, o que Deus gosta. Quando a menina namora com o rapaz e ele gosta, olha que cheiro maravilhoso, ela passa a usar aquele perfume o resto da vida. Quando o rapaz fala alguma coisa, é a mesma coisa, vai procurar coisas que alimentem, que alegrem o coração do outro. E com Deus, o que você faz? Deus não precisa de nada, Ele é todo poderoso. Aí é que está, meu irmão, Ele só precisa de uma coisa: que você reconheça Ele como Deus. Quem reconhece Ele como Deus, ama Ele sobre todas as coisas. Quem reconhece Ele como Deus, quer viver a plenitude, quer viver essa manifestação, essa realização. Deixa eu ler a palavra para você, antes que você durma. Não vai dormir não? Rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou andando e vou falando a palavra, a gente vai cortando os caminhos aí, tá bom? Primeiro, há uma promessa de cura, que foi feita para você, foi feita para todos nós, e não foi feita por causa de Jesus agora, foi feita bem antes, quase 400 e tantos anos antes da vinda de Jesus, está lá no livro de Isaías, né? Então, muito antes da vinda de Jesus, Deus já falava através de seus profetas, em especial no livro de Isaías, fica bem clara a promessa. Jesus quer proteger a gente de sofrer das enfermidades. Fica claro também que a santidade de Deus é que estabelece a cura sobre as nossas vidas. Por um momento, Isaías estava declarando que o Messias viria apenas para um grupo de pessoas. Ele estava lá começando a dizer, e Deus é interessante como Ele muda isso. Mas olha aqui, Isaías 53:4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Olha que Ele está falando o que vai acontecer. Nem se pensava em Jesus, mas já existia uma promessa declarada, e os profetas messiânicos, Isaías, Ezequiel, se falar Daniel, eles falavam sobre isso muitos anos antes, que viria, que seria oprimido, que sofreria ferido de Deus, e que Ele estava aí justamente para levar sobre Ele os nossos pecados. E por que Ele estava aí para levar os nossos pecados? Porque o ser humano por natureza é mau, a natureza humana é má, e Deus sabe disso, e Ele fala, não vai haver como o homem ir para o céu se não houver algo que transforme ele, que ajude ele, que cuide dele, que pague o preço dos pecados dele. Então Jesus tinha que vir com essa função, e Ele fala isso muito lá atrás, que aconteceria. Ele sofre por nós, e uma coisa interessante, Ele leva 39 chicotadas. Quantas? 39 chicotadas. O sangue dele é derramado, e eles falam aqui de uma forma especial, né? Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Aquele momento, ele teve 7 derramamentos de sangue, mas aquele momento, derramamento de sangue, das costas dele, está aí declarado que seria para cura. E segundo os médicos, né, a gente lê sobre isso, eles falam que raiz de enfermidade são 39. E ele levou quantas chicotadas? 39. E qual é o número da raiz das enfermidades? 39. Que coincidência, não, irmão?
Até hoje continua sendo 39, segundo os médicos, as raízes, porque depois tem abrangência. Mas aí você fala assim, ele diz que pelas pisaduras nós fomos curados, pelas feridas nós fomos curados. Então ele tinha que ter aquelas feridas? Tinha, porque senão a enfermidade não haveria de ser, vamos dizer assim, expurgada de nós através desse preço que foi pago. Tem o sangue da cabeça, o sangue das mãos, o sangue do pé, do lado, tudo aquilo tem explicação, mas aqui especificamente nós estamos falando de cura. Então quando eu olho para isso, eu sei, é uma promessa de cura para mim e para você. Fala para a pessoa do lado, dá uma promessa de cura para você. Deus se dispõe a pagar os pecados que alimentam as enfermidades no corpo dos seres humanos. Ele paga o preço dos pecados que alimentam as enfermidades no seu corpo. Por quê? Porque a enfermidade que existe no mundo partiu do pecado. Antes de Adão e Eva saírem do paraíso, existia enfermidade? Não. Fala que não existia. E quando você for tirado dessa terra e levado para a presença de Deus, haverá enfermidade? Também diz que não. Então você vê que a enfermidade está contida aqui, na mão do ser humano, pelos seus comportamentos. Alguém diz assim, mas por que ainda as pessoas têm enfermidade? Porque a Bíblia diz que a chuva cai para todos, o sol nasce para todos, e nós estamos num mundo físico. Quando nós andamos pelo mundo físico, nós estamos adquirindo os problemas do mundo físico. Alguém já pegou gripe? Você queria gripe? Pois é, mas você respirou, veio a bactéria, o vírus, bababá, entrou pelas suas narinas e tomou conta do seu corpo. Esse corpo é corruptível, mas quando você morrer fisicamente, for levado para o céu, ou no arrebatamento, você vai receber o corpo incorruptível, aquele que não apodrece, aquele que não estraga, né? E é isso que ele começa a nos mostrar aqui, que havia uma promessa e que essa promessa só existe porque houve um preço e o preço foi pago. Então hoje, quando a pessoa vai orar, ele tem a liberdade, se há uma enfermidade, ele tem a liberdade de citar essa passagem: Senhor, tu disseste que pelas tuas pisaduras, por aquelas 39 chicotadas, pelo sangue que foi derramado através daquele momento, nós temos o direito da cura. Você acredita nisso? Viva isso, se levante por isso. Apóstolo, mas então eu nunca mais vou morrer? Vai, porque há tempo para todas as coisas. Tempo para juntar, tempo para esparramar, está na Bíblia. Porém, você pode contender com a enfermidade, se você quiser, através do nome de Jesus e através das promessas de Deus. Amém? Segundo, Jesus não faz acepção de pessoas. Diga para o irmão do lado, ainda bem, né, irmão? Ainda bem. Lucas 14:2 diz assim: e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico, e Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando, o curou e despediu. E respondeu-lhes, disse: qual será de vós, que caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, e não lhe tira logo? E nada lhe respondiam, nada podiam replicar sobre isso. Jesus, ele não se prende às leis. Jesus não se prende às leis. Deus não se prende às leis. Nós muitas vezes ficamos assim, mas não pode. O médico desenganou, não pode. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu volto a dizer, é óbvio que cada um de nós tem um tempo, vai acabar morrendo. Porém, Deus não se apega ao tempo do homem. Deus trabalha na proporção daquilo que é necessário. Naquilo que é necessário. Tem um propósito? Ele vai cuidar do propósito. Tem um objetivo? Ele vai cuidar do objetivo. Foi Ele que deu o propósito? Foi Ele que deu o objetivo? De alguma maneira Ele vai fazer as coisas acontecerem. E é isso que nós precisamos entender. Senão a gente vai achar, né? Peraí, então alguém pode nunca mais morrer? Não, pode morrer tranquilo. E até é um tempo de descanso, vamos dizer assim, que nós passamos por essa terra, mas essa terra não é o nosso objetivo. Aqui não é o seu objetivo. Nós estamos de passagem.
Vivemos e vivemos para Cristo, vivemos e vivemos com Cristo e com o objetivo de um futuro com Ele. Então, não se apegue a isso, né? Jesus não se apega a... Você reparou que Ele mexe até com as leis naturais? Quando o mar se abriu, podia? Não podia, mas Ele fez. Quando coloca aquela salva com sal na nascente da água, podia aquela salva com sal mudar a qualidade da água toda? Porque é uma nascente. Se fosse num balde, eu diria que podia, mas numa nascente que é água corrente, não podia. Então quando a gente começa a ver o próprio Josué, quando eles oraram e o sol e a lua parou, podia? Não podia. Mas até hoje diz aí os especialistas aí, né, que realmente numa data teve um dia que o dia foi maior do que o normal, bem maior. E aí eles mesmo não conseguem descobrir o porquê, mas está lá, aconteceu. Então podia? Não podia, mas Ele mexe com o quê? Com a natureza para abençoar os seus filhos. Ele mexe com a natureza. Por isso Ele pode, quando você entender, quando você buscar, Ele pode mudar essa estrutura da sua vida, Ele pode mudar a estrutura do seu casamento, Ele pode mudar a estrutura da sua família, Ele pode mudar a estrutura, se for necessário, até da geografia. Tinha uma irmã aqui logo no começo da igreja, e ela ficou desesperada, porque ela ia ser ela era da prefeitura, ia ser aposentada, e os caras falaram para ela: olha, a sua categoria não existe, então eles vão colocar você na categoria abaixo. Ela falou: mas colocando na categoria abaixo, eu vou receber metade do valor que eu recebia. Falou: mas estão fazendo isso com todo mundo, você vai acabar recebendo metade do valor que você recebia mesmo e tal, e fazer o que? É assim que funciona. E ela pegou e entrou num processo de oração, e colocou 3 meses de oração lá direto. O que aconteceu? Trocou a parte jurídica da prefeitura na época, e o pessoal falou assim: isso vai dar confusão no futuro, em vez de colocar abaixo, então coloca nela acima. E ao invés dela receber menos, ela foi receber mais. Quando a gente olha para isso, Luciana também tem um testemunho mais ou menos assim, né, Luciana? O ex-marido dela uma vez quis diminuir a pensão com ela, levou para o tribunal, e quando chegou na frente do juiz, o juiz fez o contrário. Então sobe. E ele falou: caramba, eu vim aqui para diminuir. Falou: agora paga mais. Quando nós estamos falando de milagres, Deus muda a estrutura, as leis, a física, entendeu? É isso que nós precisamos entender. Em quem você está se apegando? Em quem você está se apegando? A filha dela também é pastora hoje, tudo lá no RR, mas quando era jovenzinha, ela teve que orar. A menina teve leucemia, né? E desenganada pelo médico, e está lá pregando o evangelho. Está lá, e tem até bebê, né? Tem netinha, entendeu? Mas por que pode acontecer isso? 2 opções: você vai ficar ligado simplesmente às coisas materiais, ou você vai ser louco e vai começar a pedir oração. Vamos clamar, vamos atrás, vamos fazer, e Deus faz. Deus faz. Quando Ele encontrar alguém determinado, meu irmão, sabe aquele negócio, amarração do amor do poste lá que tem lá? Isso não é fichinha perto de Deus, fichinha. Se Ele quiser mudar alguma coisa, Ele faz assim: já mudou, pá, já mudou, acabou. Só que eu preciso acreditar no que eu estou orando. Se eu não acredito, imagina assim, nem eu acredito. Fala: Deus acredita porque eu não acredito. Começa: se creres, verás a glória de Deus. Mas primeiro eu preciso. Tudo é possível que. Você percebe como Deus provoca a gente? Ele provoca mesmo. Ele quer mesmo. Ele fala: vocês são meus filhos, tem que ter a identidade do Pai, tem que ter o DNA daquele que te gerou, você tem que ter as características que Deus quer que você tenha. Mas eu preciso ser um gênio? Não, eu preciso entender que eu sou curado, que o milagre vem, não é porque eu sou santo, mas é pela santidade de Deus. Então eu respeito a santidade de Deus, eu não levanto contra, eu não faço corpo mole, eu não finjo, eu levo Deus a sério. Se eu faço isso, eu estou respeitando a santidade de Deus. Agora adianta eu dizer: nossa, o que é Deus para você? Deus é tudo. Tudo o quê? Se você não ama,
se você não faz a vontade dele, se você não anda com ele, se você não se esforça para estar com ele, se ele é tudo, dirija-se para ele, começa a botar sua oração, começa a falar com ele. Tem uns doidos que falam: Deus, eu quero sentir a tua presença. Deus esquenta. Deus, eu quero ver o que o Senhor sente aqui. Passa um tempo, ele vai pedindo, um dia a cama afunda. Mas isso daí não era coisa de pessoas que, Deus, eu vim aqui agora, eu quero que o Senhor senta aí. Ele vai falar: senta você. Por quê? Porque ele só responde quem busca intimidade com ele. Não é quem acredita que tem, é quem busca. É o desejo. Nós precisamos entrar nessa manifestação. Jesus não se prende a leis, ele vai além. A realidade dessa palavra quer dizer que Jesus passará por sobre todas as situações humanas para abençoar aqueles que buscam. Aquele que o busca, ele vai passar das coisas normais para as coisas sobrenaturais. É uma mudança. Jesus só precisa que você reconheça como o Senhor da sua vida. Esta é a raiz da realização. Qual é o dia que Deus é o seu Senhor? E todos? Vai do dia 1 ao dia 10? Vai da terça e da quinta, ou da terça e do domingo? Deus é o Senhor da minha vida. Todo dia eu vou orar, todo dia eu vou conversar com Ele, todo dia eu vou falar com Ele como quem fala com um amigo. Ele vai começar a abrir um precedente de relacionamento com você pela sua busca. E aí você vai começar a ter liberdade de falar. Aí você vai poder pedir para Ele: Senhor, eu quero enxergar profundamente. E Ele vai começar a manifestar os dons. Aí você vai começar a ter os dons e vai começar a entender a manifestação. É algo mais profundo, porque quem conhece ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, com certeza será reconhecido por eles, curado e abençoado. Terceiro, os diferentes níveis de cura. Uma das grandes dificuldades para curar é primeiro entender qual nível de cura nós estamos tratando. Aquele homem procurou a cura em Jesus, não sei se informado por alguém ou de consciência própria, não sei se isso aconteceu, mas o homem chegou e se pôs de joelhos, um sinal de rendição, de humilhação. Ele foi até Jesus e ele foi em humilhação. Ele queria dizer o quê? O Senhor é tudo, eu nada, por isso estou aqui nos seus pés. Eu sei que eu preciso do milagre. Segundo, ele pediu misericórdia pelo seu filho, declarou humilhação pela intercessão e pela cura do filho, novamente. Depois, ele diz a Jesus que os discípulos não puderam efetuar a cura. Como eles não puderam efetuar a cura? Estavam com ele, conheciam. Tudo isso mexeu com o coração de Jesus, que fez uma análise. Existe pelo menos 2 tipos de manifestação de cura, se você olhar aí. Eles foram até Jesus depois de ter passado pelos discípulos. E quando eles estiveram com os discípulos, eles estavam olhando para eles, mas eles estavam pensando no físico. Existem enfermidades que você tem de acordo com a sua estrutura física. Vamos dizer que você prendeu a mão na porta do carro e ela está toda dolorida. Ali naquela hora você criou uma enfermidade física. Mas tem pessoas que a enfermidade não é física, é na alma, está lá dentro, veio através de hereditariedade, maldição, se meteu com coisas que não precisava, e etc, e aí é espiritual, e esses demônios familiares têm que sair de lá, e aí é expulsão, aí ele tem que ser expulso, por quê? Ele precisa da libertação, demônios estão tomando conta da vida dele, ele não está tendo nenhum ato doido, mas o inimigo tem, vamos dizer assim, através dos comportamentos, às vezes não só deles, mas de pai, de avô, etc, pessoas que eram curandeiros, pessoas que eram espíritas, pessoas que faziam coisas, e isso acumulou, e tem demônios que ficam acompanhando a família, sai de um, passa para o outro. Lembra que a gente fala? A avó casou grávida, a mãe casou grávida, e a filha casou grávida. Que coincidência! Será que é coincidência ou é demônio? Entendeu? Você precisa fechar essa porta, precisa dar uma bica nesse demônio, precisa jogar ele para fora. E agora, como é que eu jogo ele para fora?
Jesus jogou ele para fora. Em nome, porque Jesus deu a chave para a gente. A autoridade que ele tinha, ele diz assim: tudo que pedires em meu nome, eu vou-lo farei. Tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, ele vou-lo fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, ele sabe o que está falando. Ele pegou a chave e falou: isso aqui é a chave que destranca o cadeado. Vai lá e bota esse capiroto para correr agora. Acaba com esse negócio aí. Agora usa se você quiser. É uma liberdade que nós temos. E é isso que ele estava mostrando: a cura física e a cura que vem pela área espiritual. Pessoas que foram maltratadas e criaram raiva, criaram mágoa, e aí atacou o estômago. Segundo o que dizem, eu não sou médico, mas segundo o que dizem, o câncer, a maior incidência é nas pessoas mais, o quê? Angustiadas. Quanto mais a pessoa angustiada, mais ela atrapalha o seu próprio organismo. Mas por que ela é angustiada? Porque uma área da vida dela, chamada de área de orgulho, foi ferida. E quando foi ferida, ela se sentiu inferiorizada, ou alguma coisa foi traída, ou foi magoada, e aquilo começa a gerar dentro dela. Se não acabar com isso, isso acaba com ela. A pessoa fica em má situação. Foi lá no emprego e a pessoa lá judiou, tirou proveito, e ela achou que ia ganhar mais, ao invés de ganhar mais, ganhou a rua, e ela saiu de lá e nem consegue arrumar emprego, aquilo vai comendo ela toda. As drogas e etc. vão comendo a pessoa aos poucos. E aí só tem um jeito: quando a pessoa não quer mais andar com esse tipo de coisa. O que aquele homem fez? Foi até os pés de Jesus, ajoelhou nos pés de Jesus, apresentou o problema. Falou: está aí, ele está, ora ele é lançado no fogo, ora é lançado na água, e aí a gente não sabe o que fazer e tal. E Jesus fez o quê? Falou para ele: toma 3 comprimidos de... Não. Demônio, cai fora. Esse não é o teu lugar. E o demônio caiu fora e a pessoa se levantou. É isso que muda a história. É isso que, vamos dizer assim, contempla a tua vida o milagre. Quando você acredita mais em Deus do que no problema. Quando você acredita mais em Deus do que naquilo que te feriu. E aí é a hora de entrar Jesus, que pagou o preço da sua vida naquela cruz, por isso ele tem autoridade. Essa vida não pertence ao diabo, pertence a Deus. Ah, mas o fulano entregou. Eu lembro uma vez que eu fui orar para uma pessoa numa casa, e ele, dependente químico e tudo, e quando eu fui começar, o demônio falou na boca da pessoa: ei, ele me chamou, ele me dá autoridade, por que você veio aqui? Eu falei: eu não vou discutir contigo. Vou ficar discutindo com o demônio, irmão? Que isso? Pega os seus documentos, vamos ver. Não, seguinte, se você quer, eu não falei para ele sair em nome de Jesus, eu falei para a pessoa: eu sei que aí dentro o demônio está agindo, mas se você quer libertação, eu preciso de um sinal seu. Já precisou falar isso para o endemoniado? E eu só coloquei a mão na frente dele. Eu falei: eu sei que você pode. A Conceição estava lá. Eu sei que você pode. E ele fechou a mão na minha mão. Quando ele fechou, ele caiu no chão. Mas por quê? Porque ele acabou de sinalizar para Deus que ele não queria mais aquela vida. Quando o cara faz isso, na hora, os anjos do Senhor se movimentam. Por que muita gente não é curada nas drogas, etc? Porque muita gente ainda acha que não quer, mas não vive sem. Eu não vivo sem. Então ele não quer, mas quer. Sabe aquela história? Você está fazendo coisa errada, mas já sabe que amanhã vai fazer de novo. Não, eu não quero mais. E aí Deus tem a liberdade de tirar daquela pessoa o vício. Senão Deus não tem a liberdade. Foi o que ele quis explicar para mim, o demônio. Peraí, mas ele, toda vez que vai usar a droga, ele joga um pouquinho ali. Pode ir lá no canto, lá que tem lá. Por que eu vou ficar discutindo com o demônio, irmão? Não fui lá para discutir com ele, fui lá para libertar. Quando você entender isso, você vai entender que Jesus Cristo é soberano. Diga: soberano. O que é soberano? É superior, maior, melhor, está acima de tudo e de todos. Por isso você não discute, você realiza. E hoje o que Deus está querendo dizer é isso para você. Peraí, você quer milagre? Você vai realizar. Você não vai falar de qualquer jeito, você vai determinar acreditando.
acreditando. Vai ser assim, ó. É dessa maneira aqui. Se você não conseguir fazer isso, então você não vai conseguir fazer o milagre. Por quê? Porque está na sua boca. A decisão está na sua boca. E você precisa mudar isso. Em Mateus aqui 17:14 fala assim: e quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água, e trouxe-os os teus discípulos e não puderam curá-lo. Espera aí, eles não puderam curar, mas Jesus por causa disso parou? Oh, você não pôde curar, pô, faz o seguinte, volta na fila semana que vem, quem sabe. Não, Jesus ouviu a vontade dele, ouviu o decreto dele, e não dependia de discípulo nenhum, ele dependia de Deus, ele tinha uma convicção em Deus, por isso ele curou aquele homem, libertou aquele homem imediatamente. 4, Jesus está sempre disposto a curar. Diga, Jesus está sempre disposto a curar. O versículo 17 diz assim: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Ele quis dizer: eu já ensinei vocês. Quem aqui já viu o milagre? Já aprendeu. Ah, eu nunca vi o milagre. Deseje e você vai ver. Ah, mas eu não acredito. Ah, meu irmão, então vai jogar bola, vai brincar de outra coisa, que no teu lugar não é na igreja. Porque se eu acredito, se eu quero, o Senhor não se guarda. Jesus vinha ensinando seus discípulos a fazer as mesmas obras que ele fazia. Por isso Jesus ficou irritado ao vê-los não conseguirem curar. Já estava chegando a hora de Jesus ser crucificado. Por isso agora seria a vez deles realizarem os milagres. Jesus disse o quê? Traz ele aqui, vem para mim. É assim que o jogador faz? Manda para cá, aqui tem. Por que ele fez isso? Porque ele tinha convicção do chamado que ele tinha. Ele tinha convicção. Ele sabia que ele estava na terra, e o pior, ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que tinha que passar pela cruz. Se fosse a gente já tinha se pirulitado faz tempo, mas ele não, ele falou: não, fica até o fim. Então se eu sei quem é o Deus da minha vida, se eu sei quem é Jesus, se eu sei qual é a promessa dele na minha vida, então é hora de eu colocar em prática, é hora de eu executar, de eu acreditar. O que estabelece a cura não é a sua santidade, mas é a santidade de Deus. Eu preciso ter isso no meu coração. Se você conseguir entender isso, então muitos milagres serão realizados por você. Apenas se conscientize quem é o Deus da sua vida. Se você não se conscientizar disso, fórmula não funciona. Ela só funciona quando você tem essa consciência. Não é porque eu sou o bonzão, não é porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não. O milagre acontece porque o Senhor é santo. Pai, Filho e Espírito Santo são santos. Eles têm autoridade e eles me dão essa permissão porque eu estou ligado a Ele. Amém? Quinto, preciso entender o nível de cura espiritual. Preciso entender. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Repreendeu o demônio e o menino sarou. Espera aí, enfermidade. Cadê a enfermidade? Espera aí, ela foi embora com quem? Com o demônio. Por quê? Porque é o que eu falei. Tem enfermidades que são físicas, enfermidades que estão na alma, estão dentro dele lá, está fixo, está dominando ele. Então chega uma hora que eu preciso conseguir distinguir uma coisa da outra. Para alguns há uma oração assim: Senhor, traz aí a cura, tira as dores, Senhor, faz isso, faz isso. E para outros tem que fazer assim: Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade que está atrapalhando essa vida, sai agora. Ai, apóstolo, mas aí a pessoa fica chateada. Meu irmão, é prêmio, é liberação. Então nós não temos que ficar chateados quando uma pessoa foi liberta, que estava endemoniada. Nós temos que nos alegrar e lembrar sempre: o meu Deus é mais poderoso. Cada vez que eu vejo uma libertação, eu falo: o Senhor continua, pá. O Senhor continua mesmo, Pai. O Senhor é tremendo, Jesus. Tu és maravilhoso. Por quê? Porque nós dependemos dEle, e Ele não depende de ninguém. Então Ele é a última palavra na história. Amém? Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que não pudemos expulsá-los? Jesus lhes disse: por causa da vossa
incredulidade. Não falou que eles estavam em pecados, não falou que eles estavam mentindo, não falou nada mal deles. Só falou que faltou fé, faltou determinação, faltou você continuar. Era isso aí mesmo, vocês tinham que fazer. Vocês não perceberam, olha, o negócio dele não era simplesmente uma dor externa, era alguma coisa que estava incomodando a vida dele. Vocês já aprenderam. Na verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo... Quem está orando e jejuando para vir para cá? Percebeu? Tem coisas que nós precisamos aprender a fazer, tem coisas que fortalecem o nosso espírito, bagunça a nossa carne. Fala a verdade, um dia inteiro sem comer, muitas vezes tem gente que treme, tem gente que fica mal, tem gente que, né, justo naquele dia que você faz jejum, todo mundo te oferece um cafezinho de graça, né? A sogra fez o bolo, o amigo quer pagar o almoço naquele restaurante que você sempre quis almoçar. Aí você fala, não é possível, isso é do diabo. Meu irmão, pode ser coincidência também, mas pensa bem. Eu lembro assim comigo, toda vez que eu falava que eu ia ficar, né, em jejum, vinha a moça lá que era secretária na empresa, colocava o cafezinho na mesa. Ela nunca fazia isso. Por que ela fazia naquele dia? Eu achava que ela era usada pelo inimigo, mas eu falava, bom. Aí umas 2 vezes eu caí. Quando ela pôs, eu já, bum. Aí eu falei, não era para fazer isso, meu Deus do céu. Então aí eu avisava ela, fulana, amanhã, chamava Vera, falava, Vera, amanhã você não coloca o café na mesa, porque eu estou em jejum. Eu deixava um papel na mesa dela para ela também não esquecer, porque a gente falava, ela não era crente, mas a gente brincava, falava, você está sendo usada pelo inimigo, hein? Cuidado, vou parar com isso, aqui o diabo não tem peso não. Eu falei, não sei, você está toda hora quebrando o meu jejum. Mas a grande verdade é que o problema era eu mesmo, né? Eu que tinha que me policiar, e a gente vacila. Esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Irmão, quem quer intimidade, ele busca a pessoa para ter intimidade. Se você quer namorar, você busca a moça ou rapaz. Se você quer ter um amigo, você busca ficar mais próximo daquele amigo. Agora, as pessoas querem ter intimidade com Deus, mas não querem orar e jejuar. Então não tem como ter intimidade com Deus de outra maneira, tá? Nós precisamos parar, ajoelhar, ou procurar um cantinho na casa silencioso, para a gente poder falar com Ele. No começo você vai falar, mas depois de um tempo você vai começar a ouvir Ele falar com você. Você vai ver que até quando você estiver lendo a Bíblia, no meio das linhas Ele vai falar alguma coisa. Mas amanhã de manhã? Não, irmão. Intimidade não se consegue de um dia para o outro. Quando a pessoa fala de qualquer jeito, ele fala qualquer coisa, mas quando ele fala com cuidado, ele fala profundamente. Amém? Aqui Jesus está mostrando que a cura passaria por uma libertação primeiro. Havia uma possessão que talvez não se percebesse pelos comportamentos humanos, mas que Jesus detectou pelo comportamento espiritual. Jesus diz que é por causa da incredulidade que eles não conseguiram. Quem crê segue fielmente os ensinamentos, jejua, ora, consegue enxergar as coisas espirituais. Lembra que a Bíblia fala que as coisas espirituais são para os... Se a gente não nos tornarmos, se a gente não nos posicionarmos espiritualmente, nós nunca vamos ter sensibilidade espiritual. Isso não é dado por causa eu fiz 5 faculdades, não é isso. Isso se consegue através de um tempo de intimidade. Nós vamos andando. Você pega pessoas aí que estão namorando, nem sabe o que o outro pensa, mas quando a pessoa vai passando tempo, daqui a pouco ela sabe, ele não gosta de roupa curtal, ele não gosta de campo, ele gosta de praia, ele não gosta dessa comida, ele gosta da outra. Isso só acontece ao longo do tempo. Vai passando o tempo e a gente vai conhecendo. A mesma medida acontece falando de Deus. Ao longo do tempo, a gente vai ficando tão perto que a gente entende os sinais que vão acontecer. Posicionamento para grandes realizações. A Bíblia nos ensina que a obediência precede a bênção. A obediência precede a bênção. Então eu preciso estar ligado em obedecer, em seguir, em estar ligado naquilo que Deus quer falar.
né? Tente primeiro discernir se a enfermidade está na carne ou no corpo, no físico. Tenta discernir quando você for orar por alguém ou por você mesmo. Dá uma olhadinha. Muitas vezes a pessoa não presta atenção nem na família dele mesmo. Ele fala: poxa vida, como é que era o seu relacionamento? Minha mãe era sempre uma pessoa seca, dura e tal e tal. Como é que é o seu relacionamento? Eu sou sempre seco, duro e tal. Peraí, tem alguma coisinha a mais para a gente trabalhar. Melhor trabalho sobre isso acontece no encontro, que lá tem tempo para você poder falar, para você trabalhar, e lá você tem tempo para, jogar tudo fora, tudo aquilo que estava lá dentro preso. Mas mesmo assim, se você for orar, ore com sabedoria, ore profundamente. Eu repreendo tudo aquilo que veio do passado, que quebro todas as consagrações, eu libero. Por quê, irmão? Porque é isso que muitas vezes prende as pessoas de sentirem a presença de Deus. Então, quando nós queremos o milagre, nós precisamos buscar o Senhor do milagre e estar ligado a Ele. A oração de cura será pela carne, mas o expulsar demônios deverá acontecer quando a enfermidade estiver na alma. O inimigo tem hábito de aprisionar pessoas através das feridas da alma, e a continuação passará pela enfermidade na carne. Primeiro, ele aprisiona você, mágoa, tristeza, angústia, medo e blá blá blá, e depois ele começa a desencadear no corpo. Quem tem síndrome de pânico, vai no médico. O que o médico faz? Calmante, não é isso? Começa a dar calmante. E quando ele dá calmante, o que ele causa? A pessoa fica depressiva, fica mole, fica chateada, fica angustiada. Ele faz por mal? Não, é o medicamento que ele tem para trabalhar. Mas você percebe que muitas vezes o pessoal com um medicamento interfere em outra área do organismo. E aí você fala: por que aconteceu isso? Porque a pessoa não procurou se firmar, se restaurar, e ele está sendo atacado. Então nós precisamos estar juntos, precisamos rever primeiro a nossa própria vida, e segundo a vida deles. Amém? Crê nisso? Deu para entender? Eu fiz quase um seminário aqui, pelo amor de Deus. Fica de pé, que agora nós vamos orar.